Olá, dando continuidade às aulas de genética, hoje trabalharemos os padrões de dominância. Nesta aula, veremos os padrões de herança autossômica, ou seja, os fatores responsáveis por essas características, eles estão localizados em cromossomos autossômicos, não em cromossomos sexuais. Portanto, a distribuição das características, elas ocorrerão de maneira igual entre indivíduos do sexo masculino e entre indivíduos do sexo feminino. Em experimentos realizados por vários pesquisadores, caracteres determinados por um par de fatores, o padrão mendeliano nem sempre ocorria. Esses casos, eles não diminuem e nem invalidam os padrões genéticos estabelecidos por Mendel. Eles ampliam ainda mais esses padrões estabelecidos por Mendel. Para a gente entender, nós iremos introduzir agora alguns termos que são muito utilizados em genética. São eles: fenótipo e genótipo. Os geneticistas, eles utilizam o termo fenótipo para se referir às características observáveis em um indivíduo, sejam essas características físicas, bioquímicas, comportamentais, etc. Já genótipo, ele designa o conjunto de genes de um indivíduo, ou seja, a constituição genética do organismo. Quando nós falamos a cor da pele de alguém, a altura, a textura do cabelo, a cor dos olhos, estamos nos referindo ao fenótipo. Quando nós falamos que um indivíduo possui um par de fator dominante, um par de fator recessivo, ou ele é heterozigoto, estamos falando do genótipo. Dois indivíduos que, que possuem o mesmo genótipo, o genótipo idêntico, eles podem apresentar fenótipos diferentes, decorrente de alterações ou influências ambientais. O genótipo de um indivíduo, ele é controlado por um conjunto de genes que possuem graus diferentes de interação com o ambiente. Há características que sofrem mais influências do ambiente, como cor da pele, altura, e outras características que praticamente não sofrem influências do ambiente, como a tipagem sanguínea e muitas outras. Resumindo, o fenótipo nada mais é que o genótipo de um indivíduo, a constituição genética interagindo com o ambiente, com o meio. Um exemplo disso, nós temos aqui gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, gêmeos monozigóticos. Esses gêmeos, eles apresentam a mesma constituição genética, mas eles podem apresentar características diferentes, como, por exemplo, a cor da pele. Um pode ter a cor da pele mais escura, o outro a cor da pele mais clara, decorrente da exposição ao sol, como muitas outras características, como o porte físico, o condicionamento, um pode apresentar musculatura mais desenvolvida devido às suas atividades e etc. Há também um outro termo que a gente precisa esclarecer, que são as fenocópias. Fenocópia não é hereditário, é quando o indivíduo ele manifesta um fenótipo diferente do seu genótipo, decorrente de influências ambientais. Tá? A fenocópia ele é um fenótipo induzido. Vamos dar um exemplo aqui. O tingimento do cabelo, o bronzeamento, também o alisamento. Então, essas alterações ambientais, essas alterações induzidas, elas podem fazer com que um fenótipo de um indivíduo se assemelhe a um outro, que é determinado geneticamente. As fenocópias, não. As fenocópias são, em resumo, uma imitação de um determinado fenótipo. Este outro fenótipo que está sendo imitado, sim, é determinado geneticamente. Vamos para o primeiro padrão de dominância, que é o padrão de dominância completa. Este padrão, ele é aquele padrão que nós estudamos na aula passada, o padrão mendeliano, o padrão das ervilhas que o Mendel trabalhou em seus experimentos. Esse padrão, ele ocorre quando o indivíduo heterozigoto, ele expressa o fenótipo de um dos indivíduos puros. Vamos relembrar aqui o experimento utilizado na nossa última aula.
onde nós temos uma geração parental, os indivíduos resultantes do cruzamento da geração parental formam a geração F1, e essa geração F1 cruzando entre si dá origem à geração F2. Na geração parental, nós temos indivíduos puros dominantes e indivíduos puros recessivos. Os indivíduos puros dominantes, 100% de seus gametas herdarão o fator dominante. E os indivíduos puros recessivos, 100% de seus gametas herdarão os fatores recessivos. Toda a geração F1 ela será híbrida, porque herda um fator dominante dos indivíduos puros e um fator recessivo dos indivíduos puros recessivos. 100% manifestarão o fenótipo amarelo, caracterizando o padrão de dominância completa. Ou seja, o indivíduo heterozigoto ele manifestou o fenótipo de um dos puros, no caso, do amarelo. A autofecundação de F1, como a ervilha pisum sativo ela é hermafrodita, a flor produz tanto o grão de pólen quanto os óvulos, então nós teremos aqui um cruzamento entre híbrido com... Então, o padrão de dominância completa, ele em F2, ele vai aparecer 3 indivíduos com fenótipo dominante para um indivíduo de fenótipo recessivo. 75% dominante, 25% recessivo. Este caracteriza o padrão mendeliano ou padrão de dominância completa. Padrão de dominância incompleta. No início do século XX, estudos genéticos confirmaram que alguns indivíduos heterozigotos eles apresentavam um fenótipo intermediário entre o fenótipo dos indivíduos puros, dos indivíduos homozigotos. Esses estudos eles mostraram que havia um padrão de dominância incompleto entre os alelos. O padrão de dominância incompleta ele ocorre quando o heterozigoto ele expressa o fenótipo intermediário em relação ao dos indivíduos homozigotos. Utilizaremos como exemplo uma determinada planta que apresenta flores vermelhas ou flores brancas quando são puras. Os indivíduos que apresentam a flor vermelha, eles apresentam 2 fatores para a cor vermelha. São indivíduos puros. Os indivíduos que apresentam a flor branca apresentam 2 fatores para a flor branca. 100% dos gametas de indivíduos de flores vermelhas herdarão o fator para a flor vermelha. E 100% dos indivíduos de flor branca herdarão o fator para a flor branca. Os indivíduos resultantes desse cruzamento, eles são indivíduos híbridos, porque eles herdaram fator vermelho e fator branco. Neste caso, nem o fator vermelho domina e nem o fator branco domina. As flores de indivíduos heterozigotos, eles terão um fenótipo intermediário entre a flor vermelha e a flor branca. Eles serão cor-de-rosa. Flor cor-de-rosa com flor cor-de-rosa. Então, o indivíduo híbrido, metade de seus gametas produzirão o fator para a flor vermelha e metade de seus gametas herdarão o fator para a flor branca. Então, neste cruzamento, nós teremos 4 combinações. Flor vermelha com flor vermelha, originando o indivíduo de flor vermelha. Flor vermelha com flor branca, originando o indivíduo de flor cor-de-rosa. Flor branca com flor vermelha, indivíduo cor-de-rosa. E flor branca com flor branca, indivíduo flor branca. Então, na geração F2, nós temos um padrão diferente do padrão de dominância completa. Lá no padrão dominância completa, nós tínhamos 3 fenótipos dominantes e um fenótipo recessivo. 75 para 25. No padrão dominância incompleta, foge aos padrões de Mendel, totalizando 25% para o fenótipo puro vermelho, 25% para o fenótipo puro branco e 50% para o fenótipo híbrido cor-de-rosa. Padrão de codominância.
O padrão de codominância, ele ocorre quando o indivíduo heterozigoto, ele expressará ambos os fenótipos dos indivíduos puros. Utilizaremos como exemplo de codominância a cor da pelagem em bovinos da raça Shorter. Os indivíduos puros, eles podem ser de pelagem vermelha ou pelagem branca. Os indivíduos de pelagem vermelha herdaram dois fatores para a pelagem vermelha, são indivíduos puros, e os indivíduos de pelagem branca herdaram dois fatores para a pelagem branca. 100% dos gametas de indivíduos de pelagem vermelha herdarão o fator para a cor vermelha, e 100% dos gametas de indivíduos de pelagem branca herdarão o fator para a pelagem branca. O indivíduo híbrido, ele manifestará ambos os fenótipos dos indivíduos puros. Ele vai ser chamado de ruão ou malhado. Algumas regiões desse indivíduo vai ter a pelagem branca e outras regiões a pelagem vermelha. Na codominância, o indivíduo híbrido, o indivíduo heterozigoto, ele herda os dois fenótipos dos indivíduos puros. Então, na raça Shorton, o indivíduo híbrido, ele vai ter tanto a pelagem branca em algumas regiões, quanto a pelagem vermelha. No cruzamento entre indivíduos híbridos, nós teremos 4 encontros de gametas. Nós teremos vermelho com vermelho, o indivíduo herda a cor vermelha, vermelho com branco, malhado, ou ruão, branco com vermelho, malhado, branco com branco, pelagem branca. 25% herdará o fenótipo puro vermelho, 50% o híbrido manifestará os dois fenótipos ao mesmo tempo, e 25% herdará o fenótipo puro para a pelagem branca. Então, resumindo aqui os padrões de dominância, dominância completa, nós temos 75% para o fenótipo dominante, 25% para o fenótipo recessivo. Na dominância incompleta, nós temos 25% lá para a flor vermelha, 25% para a flor branca e 50% um fenótipo intermediário entre os puros. Aqui na codominância, nós temos 25% para o puro vermelho, 25% para o puro branco e 50% manifestando os dois fenótipos ao mesmo tempo. Outro padrão que foge ao padrão mendeliano é o padrão dos alelos letais. Esses alelos, eles são responsáveis por causar a morte prematura de seus portadores. Eles foram descobertos em camundongos. Então, em camundongos, em uma determinada raça de camundongos, a cor amarela ela é dominante e a cor marrom acinzentada é recessiva. Então, utilizaremos o A dominante para amarelo e o A recessivo para a cor marrom acinzentada. Camundongos heterozigotos, camundongos que apresentam um fator dominante e um fator recessivo, no cruzamento entre eles é esperado que haja uma prole viva de 75% de camundongos amarelos e 25% de camundongos marrom acinzentados. Então, cruzando esses fatores que um indivíduo impuro, metade de seus fatores carrega o fator dominante, metade carrega o fator recessivo. Então, cruzando o fator dominante com o fator dominante da camundongo amarelo, dominante com recessivo, camundongo amarelo, recessivo com dominante, camundongo amarelo, e recessivo com recessivo, camundongo marrom acinzentado. Mas, quando há esse cruzamento, nascem apenas 2/3 dos camundongos amarelos e 1/3 da prole viva, camundongos marrom acinzentado. Por que não está nascendo 3/4 ou 75% de camundongos amarelos e 1/4 de camundongo marrom acinzentado, que é a característica recessiva? É porque esse gene que condiciona a pelagem amarela em camundongos, ele é um gene letal. Ele ocasiona a morte desses indivíduos. Então, eles perceberam que em cruzamento entre heterozigotos, aquele resultado esperado de 75% para o fenótipo dominante não estava acontecendo. Então, este é mais um padrão que foge aos padrões mendelianos de alelos letais. Heredograma. Uma das formas de descobrir como ocorre uma herança biológica é elaborar heredograma ou árvores genealógicas. Os heredogramas são esses esquemas. Esses esquemas, eles representam os indivíduos de uma determinada família, o sexo,
o grau de parentesco, a ordem de nascimento, se o indivíduo está afetado ou não. Veremos agora as principais representações dos heredogramas. Então, os indivíduos normais e os indivíduos afetados são representados dessa maneira. Esse traço entre os indivíduos representa o casamento, e se por acaso esses indivíduos forem parentes próximos, a representação é feita com dois traços, que é o casamento consanguíneo. Aqui nós temos a ordem cronológica da irmandade, a ordem de nascimento, os primeiros nascimentos do sexo feminino e o posterior masculino. Nós temos aqui gêmeos monozigóticos, os gêmeos idênticos. Então, a linha da gestação ela é dividida em dois, e aí nós temos esse traço para representar que eles são idênticos, e nós temos os gêmeos dizigóticos, onde não há o traço entre eles. Os indivíduos heterozigotos, eles são representados em alguns heredogramas dessa maneira. Nós temos aqui uma simplificação do heredograma. Então, quando uma família ela tem 4 indivíduos do mesmo sexo, então costumam-se colocar um determinado número para representar que essa gestação ela foi repetida. O sexo, quando ele não é informado ou foi ignorado, ele é representado desta maneira, podendo usar também o triângulo. Tem aqui a representação de quando um indivíduo deste heredograma ele é falecido. E aqui nós temos um casal com 2 filhos, o primeiro do sexo masculino e do sexo feminino. Vamos analisar aqui esse determinado heredograma. Neste heredograma anterior, os indivíduos, houve uma numeração de maneira geral, que eles são numerados da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, encerrou os indivíduos daquela geração, continua 5, 6, 7, 8, 9. Essa numeração, ela é uma numeração de maneira geral. Mas há também a possibilidade de numerar os indivíduos por geração. Então, aqui nós temos os indivíduos da geração 1, indivíduo 1 e 2. Então, encerrou os indivíduos, nós recomeçamos a numeração na próxima geração. 1, 2, 3, 4, 5. Encerrou, recomeçamos na próxima geração. E assim, este heredograma, ele foi numerado por gerações. Tá? E há aquela possibilidade de numerar de maneira geral. Neste heredograma, nós temos 3 indivíduos afetados. O indivíduo de número 2, da primeira geração, o indivíduo de número 2, da segunda geração, e o indivíduo de número 2, da quarta geração. Os heredogramas, eles permitem a gente deduzir se o caráter afetado ou normal é dominante. O que é que nós procuramos em um heredograma? Casais que apresentam o mesmo fenótipo e o filho apresentando um fenótipo diferente. Quais são os casais que nós temos nesse heredograma? Nós temos este casal da geração 1, este e este da geração 2, este da geração 3 e este também da geração 3. Nós temos 4 casais representados neste heredograma. Qual destes casais ele forneceu a informação para eu descobrir qual fenótipo é dominante? O indivíduo 1 e 2 da geração 1 apresentam fenótipos diferentes, não me servem. Do mesmo jeito acontece com o 1 e 2 da geração 2, não me serve. Então, nós temos aqui os outros indivíduos de fenótipo igual. O indivíduo 4 e 5 e 7 e 8 da geração, não, eles têm o mesmo fenótipo, mas esse aqui não tem herdeiros, não me forneceu informações para eu deduzir, e o indivíduo 4 e 5, todos os filhos apresentam o mesmo fenótipo que eles, então não me serve. O casal que forneceu a informação para determinar qual fenótipo era dominante foi o casal 2 e 3, da geração 3, pois tem um filho com um fenótipo diferente, provando que o fenótipo do filho é o fenótipo recessivo. Tá? Todos os outros indivíduos do heredograma que apresentam um fenótipo igual ao do filho também serão homozigotos recessivos. O casal que forneceu a informação, obrigatoriamente, é um casal heterozigoto. Porque eles tinham o gene, o fator da característica do filho, mas não manifestaram. Todos os demais, obrigatoriamente, eles têm o fator dominante. Por isso, eles não foram afetados por tal característica.
Então, vamos ver quais indivíduos desse heredograma a gente vai conseguir deduzir o seu genótipo. Então, o indivíduo de número 1 é possível deduzir, porque ele possui um filho homozigoto recessivo. Se esse filho ele é homozigoto recessivo, ele recebeu um fator recessivo do pai e um fator recessivo da mãe, provando que o indivíduo número 1 obrigatoriamente tem que ter o fator recessivo para ele poder ter um filho homozigoto recessivo. Da mesma maneira, acontece com o indivíduo 3. Ele não é afetado, obrigatoriamente ele tem um fator dominante, mas ele é filho de um indivíduo homozigoto recessivo. Então, se essa mulher ela é homozigota recessiva, ela envia para o filho obrigatoriamente o fator recessivo. Acontece da mesma maneira com o indivíduo número 4. Ele não é afetado, tem um fator dominante, mas é filho de um indivíduo homozigoto recessivo. Tá? Outro indivíduo que é possível descobrir, deduzir, é o indivíduo de número 1, da geração 3. Se ele não foi afetado, ele tem o fator dominante, mas ele é filho de um indivíduo homozigoto recessivo. Todos os outros indivíduos do heredograma não vai ser possível determinar. Esse indivíduo aqui, o cruzamento entre indivíduos heterozigotos pode nascer homozigoto dominante ou heterozigoto, não é possível. Aqui nós não temos informações suficientes. E também aqui para os demais. Tá certo? Encerramos a nossa aula. Até a próxima.